Beleza, pessoal, tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e, galera, vamos falar mais um pouquinho sobre Quarteto Fantástico, só que especificamente a gente vai falar sobre um momento importante na vida de Reed Richards e de Susan Storm, que foi o casamento dos dois. E que casamento conturbado, cara. Foi um casamento, assim, tipo, difícil mesmo. Porém, antes da gente falar mais sobre o casamento, eu vou pedir para vocês deixarem um like aqui nesse vídeo e também se inscreverem no canal e ativarem o sininho para as notificações, porque isso ajuda demais aqui com o crescimento do canal. E os conteúdos só vão melhorar, tá? Quanto mais inscrição, mais likes, melhores conteúdos vão vir por aí, beleza? Então, vamos falar aqui sobre o casamento de Reed Richards e de Susan Storm, que curiosamente tem algo específico nesse casamento que foi até mesmo apresentado lá no filme do Quarteto Fantástico e do Surfista Prateado. O filme ele começa exatamente quando eles estão fazendo os preparativos para o casamento. E a gente sabe, né, que o Stan Lee, ele apareceu em muitos filmes da Marvel, ele gostava dessa publicidade. E nesse momento, o Stan Lee, ele chega lá para um dos seguranças, ele fala: meu nome é Stan Lee. Qual que é o seu nome? O segurança pergunta: Stan Lee. Só que o Stan Lee, ele fala que não tá na lista. E o engraçado é que a mesma coisa acontece no quadrinho. O Stan Lee e o Jack Kirby, eles tentam participar, na verdade, né, do casamento do Reed e da Susan, porém, o nome deles não está na lista. E quem expulsa eles é o próprio Nick Fury. Fora que, além disso, o Quarteto Fantástico, na representação de Marvels pelo Alex Ross, os Beatles estavam lá. Vocês acreditam? Os Beatles estavam no casamento do Quarteto Fantástico. Cara, bem aquela coisa de anos 60 mesmo, né, cara? Muito bacana mesmo. E para você que quer ler essa história do casamento, tem outras histórias também aqui dentro desse encadernado, mas você encontra nesse encadernado da Salvat Quarteto Fantástico, A Vinda de Galactus, ou na coleção histórica Marvel número 46, que tem o casamento deles também. Mas aqui a gente vai falar um pouco sobre como que foi essa história aqui nos quadrinhos. Bom, a história começa com o Dr. Destino ele vendo um anúncio no jornal sobre o casamento do Reed Richards e da Susan Storm, porque, querendo ou não, eles eram pessoas famosas dentro de Nova York. E aí que o Dr. Destino ele começa a planejar algo para impedir esse casamento e para derrotar o Reed. Mas aí o que acontece? Que o Ben ele está cuidando da segurança, né? Tá vendo os convidados, até que ele vê alguém familiar que é o Mestre dos Bonecos. Só que o Mestre dos Bonecos ele é rapidamente impedido pelo Nick Fury. E aí o Ben ele vai avisar o Reed que eles estão correndo perigo. Porém, logo em seguida, o Professor Xavier ele detecta o Topeira com os seus lacaios. Só que o Professor Xavier, no momento, para não estragar o casamento, ele já aciona os X-Men para cuidarem do Topeira. E nesse momento, o Ben Green ele já namorava com a Alicia. A Alicia ela estava junto com a Susan Storm, só que de repente ele viu o grito das duas. E elas estavam sendo atacadas pelos super macacos do Fantasma Vermelho. E aí começa a aparecer um monte de vilão. O Demolidor ele vai cuidar da Hydra, o Thor ele é atacado pelo Super Skrull, o Capitão América é atacado pelo Cobra, o Executor e a Encantor eles aparecem também, Mr. Hyde aparece para atacar o Capitão América, né? E cara, é uma loucura, cara. Literalmente foi um dos casamentos mais loucos que teve. E não só isso, mas aparecem vilões como o Cavaleiro Negro, o Kang, ele aparece também, o Mandarim aparece, e aí que começa aquela luta de todos os vilões contra todos os heróis. Só que aí foi descoberto que todos esses vilões, eles foram atacados porque eles passaram por um controle mental feito pelo Dr. Destino, e nesse momento o Vigia, ele aparece pro Reed Richards. E o Vigia ele tem um dispositivo que faz com que todos esses vilões percam acesso ao controle mental que o Dr. Destino colocou neles. E depois o Reed ele consegue tirar o controle mental, né? Todos os vilões basicamente vão embora e o casamento ele acontece normalmente. Mas me diz aí, esse foi um casamento bem conturbado, na verdade, né? Você imagina só, a gente sabe que quando a gente casa, a gente tem 1001 problemas, questão de festa, questão de decoração, às vezes é um padrinho, às vezes é um convidado que não vem. Agora, imagina só um monte de vilões
atacando o seu casamento. Cara, realmente é para lascar mesmo. Mas felizmente eles casaram, deu tudo certo até os dias de hoje, mesmo tendo na mortalaria. Mas é isso, galera. Eu vou indo nessa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, vou pedir para vocês se inscreverem e deixar o like aqui no canal, porque já vai vir mais vídeo por aí. Eu vou indo nessa e fui!